Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje analisaremos os principais julgados do informativo de número 1163 do STJ para concursos da Advocacia Pública. Este informativo é o primeiro do ano de 2025 e temos um longo período de estudo pela frente neste ano. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e já te convido a se inscrever no nosso canal e a conhecer a nossa preparação Acesso Total Procuradorias. Você vai fazer um único investimento, vai ter acesso a todos os cursos do Aprovação PGE e se preparar de verdade para concursos da Advocacia Pública. E agora a gente já vai para o primeiro julgado que iremos analisar, colocando na tela. É possível a vinculação da receita de impostos ao pagamento de prêmio por desempenho fiscal, PDF, ou de gratificação a inativos e a pensionistas? Pessoal, vamos contextualizar essa questão que foi analisada pelo STF aqui. É muito comum, tem se tornado cada vez mais comum, que legislações estabeleçam que parte da arrecadação tributária, parte da receita da arrecadação tributária, seja destinada ao pagamento de prêmios, de bônus, de gratificações aos agentes fiscais. Qual é a ideia aqui da administração pública? Olha, eu quero que determinada categoria de agentes fiscais trabalhe com mais efetividade, com mais afinco, para que a arrecadação tributária aumente. Porque a arrecadação tributária aumentando, a gente consegue ter mais receitas para arcar com todos os serviços que são prestados pela administração pública. Então veja bem, aumenta-se a arrecadação em razão desse incentivo, e aí esse incentivo é financeiro, é uma gratificação, é um bônus. E o que foi analisado pelo STF aqui é o seguinte: uma vez que o agente de rendas, o fiscal, ele se aposenta, ele passa para a inatividade, continua sendo devido essa gratificação? Continua sendo devido esse bônus? O STF entendeu que não. Olha só, são inconstitucionais, pois afrontam o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, dispositivos de lei estadual que vinculam a receita de impostos ao pagamento de prêmio por desempenho fiscal ou de gratificação a inativos e pensionistas. São inconstitucionais. E por quê? A ressalva contida no dispositivo acima citado autoriza a vinculação de receita tributária ao pagamento do PDF apenas aos servidores em atividade na administração pública, que é a razão de ser dessa gratificação. Ela tem respaldo no princípio da eficiência, na medida que visa ao aumento da produtividade dos fiscais e se fundamenta no incremento da arrecadação, no alcance de metas fixadas em regulamento, bem como na instituição de programas de qualidade e produtividade no serviço público a ser viabilizado sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Ou seja, a razão de ser dessa gratificação, desse prêmio de produtividade, não é simplesmente passar parte do valor para aqueles agentes fiscais. Ele busca o princípio da eficiência administrativa no que tange à arrecadação, aumentando assim as receitas recebidas pela administração pública. Fechou? Essa é a razão de ser. E aí vem o porquê quem é inativo e quem é pensionista não deve receber, na visão do STF, essa gratificação. Olha só, à luz do caráter contributivo do sistema previdenciário, a concessão de vantagem remuneratória a servidores inativos sem o devido desconto na contribuição previdenciária também é inconstitucional, sob pena de desvirtuamento do equilíbrio atuarial financeiro. Então, são duas justificativas aqui que você tem que levar para a sua prova. A primeira delas: quem está na inatividade e quem é pensionista não está exercendo uma atividade que vai fazer com que se incremente a arrecadação. Isso, por si só, já era fundamento suficiente para que não fosse devido tais valores aos inativos e aos pensionistas. Mas, além disso, qualquer valor que é pago para inativos e pensionistas deve ocorrer mediante uma contraprestação previdenciária. E essas gratificações, esses prêmios, sob ele não incide
gratificação previdenciária, não incide contribuição, perdão, previdenciária. Então, fique atento. Se o inativo ele não vai estar trabalhando para a administração, não é devida essa gratificação. E outro fundamento, não existe ali uma contraprestação previdenciária devida. É o que está aqui escrito, olha. À luz do caráter contributivo do sistema previdenciário, a concessão de vantagem remuneratória a servidores inativos sem o devido desconto da contribuição previdenciária também é inconstitucional, sob pena de desvirtuamento do equilíbrio atual financeiro. Então, leve para a sua prova. São inconstitucionais, pois afrontam o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, dispositivos de lei estadual que vinculam a receita de impostos ao pagamento de prêmio por desempenho fiscal ou de gratificação a inativos e pensionistas. Esse julgado é muito importante, eu tenho certeza que ele pode estar na sua próxima prova, principalmente uma prova discursiva, uma prova que tenha ali uma exigência maior de dificuldade. E agora a gente vai para o próximo julgado. Vamos nessa. É constitucional a legislação federal que estabelece sanções aplicáveis aos entes que descumprirem os critérios para obtenção do equilíbrio atuarial dos regimes próprios de previdência social? Pessoal, contextualizando aqui a questão. Tanto a União como estados e municípios possuem o seu regime próprio de previdência social, que é aquele atrelado aos seus servidores estatutários. Premissa básica para a gente começar o debate aqui dessa questão. E existem normas, existem regras que estabelecem a necessidade de você ter uma boa gestão fiscal, gestão atuarial do seu sistema previdenciário, justamente para que ele não venha a quebrar, não venha a dar prejuízos. Ok, são as normas que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, são as normas previdenciárias, premissa número 2. E aí o que acontece? Esses estados e esses municípios, vez ou outra, requerem ajuda da União, seja através de verbas federais, para diversas tarefas, inclusive para aquelas não relacionadas com o sistema previdenciário, não relacionadas. E aí a questão é a seguinte, existe uma legislação federal que estabelece o seguinte, olha, para você ter acesso a esse apoio financeiro, simplificando aqui bastante a questão, da União, você precisa cumprir determinados requisitos, determinadas condições relacionadas ao regime atuarial do seu regime próprio de previdência. Você tem que estar ali em equilíbrio. E caso você não cumpra esses requisitos, eu não vou dar esse suporte financeiro. Eu vou lhe sancionar, fechando portas do estado ou do município de acesso a essa ajuda por parte da União. E aí os estados falaram, não, isso é injusto, isso está errado, isso é inconstitucional, vocês estão punindo indevidamente os estados quando vocês colocam essas condições. Vou até o Poder Judiciário questionar isso. E aí o tema chegou finalmente ao STF. Tudo contextualizado, a gente vai entender o que o STF decidiu sobre a matéria. E o STF decidiu que sim, é possível esse tipo de conduta por parte da União. Olha só, é constitucional a previsão em lei federal de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. Admite-se, e aqui é o ponto número 2, admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado, Estado, DF ou município, deverá demonstrar de forma técnica perante o Poder Judiciário a inexistência de déficit atuarial apontado pela União, no caso, ou, caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar de maneira equivalente a sustentabilidade do regime. Então aqui a gente já tem 2 pontos. Primeiro ponto, a legislação federal que estabelece essas medidas sancionatórias é constitucional, não viola a Constituição, beleza? Ponto número 2, caso a União, ali na sua competência administrativa e fiscalizatória, aplique essa sanção,
Os estados, Distrito Federal, municípios podem ir até o Poder Judiciário e precisam comprovar de forma técnica. O quê? Colocando aqui para você fixar. A inexistência do déficit atuarial apontado. Olha, a União está errada. Ela está dizendo que eu estou em déficit atuarial, mas eu não estou. Então, essa medida sancionatória é indevida. Ou, ponto número 2, reconhecendo o desequilíbrio, olha, eu realmente estou com desequilíbrio, mas eu já fiz medidas que visam contornar esse desequilíbrio. Caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar de maneira equivalente a sustentabilidade do regime. E aqui um resumo do julgado. É constitucional, por ser norma geral da União e consequência do legítimo exercício da competência legislativa concorrente sobre Previdência Social, a legislação federal que estabelece sanções aplicáveis aos entes que descumprirem os critérios para obtenção do equilíbrio atuarial dos regimes próprios da Previdência Social. As normas impugnadas, e aqui é o artigo 7º e 9º da Lei 9.717, o Decreto 3.788, prevêem, à luz do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência social, que é um princípio muito caro no direito previdenciário, instrumentos de controle, orientação e supervisão da União, a partir da fixação de parâmetros e diretrizes condizentes com a ideia de normas gerais preconizada pela Constituição Federal para garantir a execução do objetivo uniformizador das regras dos regimes de previdência dos entes da Federação e para manter a saúde financeira desses sistemas. Nesse contexto, a imposição de sanções administrativas relacionadas ao acesso aos recursos financeiros federais, ou seja, você não vai receber recursos financeiros federais caso vocês não estejam cumprindo todas as regras de atuariedade do regime de previdência próprio. Em desfavor dos entes que não seguirem padrões de boa gestão dos seus regimes próprios de previdência social, não viola o princípio da autonomia dos entes subnacionais, nem representa incursão indevida da legislação federal em assunto de competência suplementar. Trata-se de norma alinhada com o dever constitucional de responsabilidade fiscal de todos os entes da federação, que está ali previsto no artigo 164-A da Constituição. Ademais, e aí vem aquela questão do controle jurisdicional sobre essa atuação da União. É possível o controle judicial das exigências impostas pela União aos demais entes na fiscalização de seus regimes próprios de previdência social, o que deverá ocorrer em consideração às circunstâncias do caso concreto. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema de repercussão geral, 968, deu provimento ao recurso ordinário e fixou as teses anteriormente citadas. E as teses estão aqui mais uma vez para você aprender, memorizar e acertar, tá bom? Fica aqui muito atento. É constitucional, então, a legislação federal que aplica medidas sancionatórias e, por outro lado, é possível o acesso ao Poder Judiciário para tentar debater esta questão, ok? Finalizada a análise desse julgado, a gente já vai diretamente para o próximo sem perder tempo. Vem comigo. É constitucional ou não lei estadual que obriga as instituições financeiras a efetivarem a prova de vida de seus clientes para fins de cadastramento e ou recebimento de benefícios previdenciários. Vamos contextualizar aqui, pessoal. Para recebimento de benefícios previdenciários, é normal que de tempos em tempos haja algo chamado prova de vida, que nada mais é do que uma prova efetiva de que aquele beneficiário está vivo. E geralmente essa prova de vida ocorre com a exigência de que aquele sujeito vá até a agência e mostre seus documentos, e aí alguém da agência vai verificar que de fato ele faz jus àqueles benefícios. Isso acontece muito normalmente no âmbito do INSS. Fazer essa questão da prova de vida com os seus peritos. E aí vem uma legislação estadual, não estou falando de legislação da União, legislação estadual, e atribui a obrigatoriedade das instituições financeiras que fazem o pagamento daquele benefício previdenciário de fazer prova de vida para fins de cadastramento ou de atualização do recebimento. Olha só, é possível ou não? O STF entendeu que não. Veja bem, é formalmente inconstitucional
legislação editada por Estado-membro que atribua a instituições financeiras a responsabilidade pela realização da prova de vida de beneficiários do regime geral da Previdência Social, que é aquele do INSS, por violação ao artigo 22, inciso 23 da Constituição. Mais uma vez, é inconstitucional, e aqui o fundamento principal, por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre seguridade social, que é justamente o artigo 22, inciso 23, lei estadual que obriga as instituições financeiras a efetivarem prova de vida dos seus clientes para fins de cadastramento e ou recebimento de benefícios previdenciários. A União, no exercício de sua competência constitucional, editou as leis 8.212 e 8.213, que dispõem sobre a organização da Seguridade Social e disciplinam o regime geral de previdência social. Lembrando, pessoal, aqui, abrindo parênteses, que existe o regime geral de previdência social, que é aquele do INSS, e os regimes próprios de previdência social, que são aqueles dos servidores estatutários. Além disso, existe o regime complementar. Mas aqui, os dois grandes grupos, digamos assim, é o regime próprio, que não está sendo tratado aqui, e o regime geral de previdência social. Voltando para o informativo. No âmbito desse regime, tratou-se da revisão da concessão e da manutenção de benefícios, inclusive sobre a comprovação de vida das pessoas titulares, e atribuiu-se ao INSS a responsabilidade por essa revisão periódica. Por quê, pessoal? É um número muito grande de beneficiários. E, de tempos em tempos, é necessário verificar se essa base de beneficiários está de fato viva ou não, porque pode ser que estejam ali acontecendo golpes contra a Previdência Social de pessoas que já morreram e não estão recebendo os benefícios previdenciários, ok? Nesse contexto, a Lei 8.212, no seu artigo 69, parágrafo 8º, inciso 4º, ao estabelecer que os órgãos competentes deverão dispor de meios alternativos que garantam a realização da prova de vida do beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, não se refere às instituições financeiras incumbidas do pagamento dos benefícios previdenciários, mas aos órgãos responsáveis pela concessão e suspensão deles. Na espécie, inexiste matéria referente ao direito do consumidor por suposta regulação do vínculo entre instituições financeiras e seus clientes. Em verdade, a lei estadual regula a relação entre o beneficiário do regime geral de previdência social e o INSS, responsável pelo pagamento do benefício, e ela não poderia fazer isso. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei do Estado do Rio de Janeiro e fixou a tese anteriormente citada. Vamos aqui novamente para a tese para você fixar, porque isso pode cair na sua prova. Inclusive uma prova de procuradoria estadual. Vamos lá. É inconstitucional, por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social, lei estadual que obriga as instituições financeiras a efetivarem a prova de vida dos seus clientes para fins de cadastramento e ou recebimento de benefícios previdenciários. Então fique atento, porque isso pode cair na sua prova. Passamos agora ao próximo julgado a ser analisado. O contrato de trabalho intermitente viola a Constituição Federal, tema debatido pelo STF, tratando aí dos impactos da reforma trabalhista na CLT, que tratou do contrato de trabalho intermitente. Antes da gente abordar se é ou não constitucional, vamos trazer esses artigos do contrato de trabalho intermitente para a gente contextualizar e fazer uma breve revisão sobre o tema. E o que é que fala a CLT sobre isso, pessoal? Vamos lá. Primeiro dispositivo. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Considera-se como trabalho intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviços de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas, regidos por legislação própria.
E, mais especificamente, nós temos aqui o artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, o que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. E aqui é aquela questão, né? O empregador ele vai fazer as convocações. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para os fins de contrato de trabalho intermitente. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual período. E o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Olha só: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Bom, pessoal, isso aqui é um apanhado geral do que é o contrato de trabalho intermitente. E aí o tema foi levado ao STF, porque se foi questionado se era ou não constitucional, se estava ali prejudicando o trabalhador, né? E o STF entendeu que não, entendeu que é constitucional. Olha só, colocando aqui na tela para vocês. São constitucionais na medida em que não suprimem direitos trabalhistas nem ofendem ao princípio da vedação ao retrocesso social, ou seja, não está retrocedendo socialmente, os dispositivos da reforma trabalhista que instituíram o contrato de trabalho intermitente. Fundamentos do STF. A referida lei, a reforma trabalhista, alterou a CLT e, ao regular o contrato de trabalho intermitente, assegurou ao trabalhador o pagamento de verbas tradicionalmente previstas, como parcelas referentes ao repouso semanal remunerado, nós vimos isso, recolhimentos previdenciários, férias, 13º salário proporcionais. Além disso, a norma proibiu que o salário hora seja inferior ao salário mínimo ou ao salário pago no estabelecimento para os trabalhadores que exerçam a mesma função, ou seja, não houve desigualdade, cujo vínculo seja disciplinado em contratos de trabalho comum. Nesse contexto, o trabalho intermitente eleva a proteção social dos trabalhadores informais, porque o que acontecia? O empregador ele não conseguia trazer essa mão de obra para trabalhar como um trabalhador normal, um contrato trabalhista, e ele acabava contratando de forma informal. E aí, em contratação informal, inexiste direitos trabalhistas, né? Fica ali só no que é acordado entre a empresa e o trabalhador. Aí ele fala justamente isso. Essa legislação, ela protegeu essas pessoas que iriam trabalhar de forma informal e passam a ser regulamentadas de uma forma um pouco diferente dentro da própria CLT. Vamos lá. Nesse contexto, o trabalho intermitente eleva a proteção social aos trabalhadores informais que executam serviços sem nenhum tipo de contrato, regularizando-os e reinserindo-os no mercado de trabalho com direitos assegurados. Olha só. Ademais, esse modelo contratual promove jornadas mais flexíveis, reduz os custos das empresas, além de contribuir para a redução do desemprego, ao possibilitar que os empregadores contratem conforme o fluxo de demanda e que os obreiros elaborem suas próprias jornadas, como condições de negociações mais vantajosas. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria e em apreciação conjunta, conheceu parcialmente das ações e, nessa extensão, as julgou improcedentes para declarar constitucionais os dispositivos que foram impugnados. Então, veja, pessoal, ocorre aqui uma análise, né, de valores. A gente percebe que houve a proteção desse trabalhador que iria trabalhar de forma informal e também houve ali a proteção da empresa que consegue contratar de forma mais eficiente e dentro da legalidade, sem fazer uma contratação informal. Na visão do STF, acaba sendo um ganha-ganha. Então, tá aqui para você, ó. São constitucionais na medida em que não suprimem direitos trabalhistas nem ofendem o princípio da vedação ao retrocesso, os dispositivos da reforma que instituíram o contrato de trabalho intermitente. É isso.
Esse tema aqui é muito, muito importante. Eu tenho certeza que ele pode estar numa próxima prova sua, por isso fique atento. E aí a gente já vai agora para o nosso próximo julgado a ser analisado. Incide o ITCMD sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano de vida gerador de benefício livre, VGBL, ou ao plano gerador de benefício livre, PGBL, na hipótese de morte do titular do plano. Vamos lá, pessoal. Contextualizando essa questão aqui, nós estamos falando de planos previdenciários, planos de seguro de vida, planos de aposentadoria. E dentro desses planos de aposentadoria, nós temos ali o VGBL e o PGBL. E o que acontece, para a gente resumir bastante aqui, que o que mais interessa é a questão tributária. No momento do evento morte da pessoa que criou esse PGBL ou esse VGBL, determinado valor é repassado para uma pessoa que receberá aqueles benefícios, aquele valor. Então, a pessoa institui que no caso da sua morte, determinados valores que foram aportados ao longo da vida serão repassados para um filho, para a esposa, para uma filha, para um pai e por aí vai. E aí a grande questão é, sob esses valores que são transferidos, incide ou não o ITCMD? Obviamente, a Fazenda Pública Estadual, defendia que sim, que era devido à incidência do ITCMD. Já os particulares falavam que não, porque ali existe uma característica securitária, de seguro, que visa ali segurar o evento morte da pessoa quando ela ocorrer. E o que é que o STF decidiu? Que nesse caso não incide o ITCMD, pessoal. Olha só, é inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre ou ao plano gerador de benefício livre, na hipótese de morte do titular do plano. Diante da natureza securitária e previdenciária complementar dos contratos de seguros de pessoas, é inconstitucional a cobrança do ITCMD sobre os valores e direitos transferidos aos beneficiários dos VGBL e dos PGBL. Fundamento: o ITCMD é um imposto que tem como hipótese de incidência a transmissão da propriedade e de bens e direitos em decorrência do falecimento do titular ou a cessão gratuita, doação. Inexiste em ambos os casos qualquer contraprestação, tendo em conta que a ausência de onerosidade é o traço comum entre essas transmissões, ou seja, tanto na transmissão da propriedade em razão da morte, causas mortes, ou uma doação, cessão gratuita, não há uma contraprestação. Ao contrário do que ocorre nos seguros que nós estamos vendo aqui. O plano VGBL possui natureza jurídica de seguro de pessoa, cujo objetivo é pagar uma indenização ao segurado sob a forma de renda ou pagamento único em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado. Assim, no caso do falecimento do titular do plano, o VGBL assume caráter de seguro de vida com estipulação em favor de terceiro. Ou seja, aqui no VGBL, esse valor ele seria recebido, se tudo tivesse ocorrido de forma normal, pela própria pessoa que fez aquela previdência. E aí, depois de determinado tempo, ele receberia aquela renda, que seria naquele momento futuro, quando ele está precisando ali daquela renda futura como aposentadoria. Só que aí, no meio do caminho, ele veio a falecer e esse valor ficou com a instituição financeira. E aí, esse valor vai ser repassado para terceiros. E aí, nesse caso, não vai caber o ITCMD, justamente porque não caberia para caso quem fosse receber aquele valor fosse a própria pessoa que tivesse contratado inicialmente o VGBL. E agora a gente vai para o PGBL. Vamos lá. No que tange ao PGBL, apesar de ser classificado juridicamente como plano de previdência complementar, também possui características de seguro de pessoa no caso de falecimento do titular. Dessa forma, o benefício repassado ao beneficiário dos planos PGBL ou VGBL diante da morte do segurado não possui natureza jurídica de herança ou legado, mas de direito próprio decorrente do contrato.
na medida em que não faz parte do acervo patrimonial ou inventário do de cujus. Como não existe transmissão causas-mortes, não há o critério material que possibilita a tributação do ITCMD. E aí, veja bem aqui, pessoal, é inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causas-mortes e doação sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre ou PGBL, na hipótese de morte do titular do plano. Feita a análise desse julgado, a gente já passa para o próximo, colocando aqui na tela para a gente trabalhar juntos. Vem comigo. É possível o diferimento do pagamento do TCMD em caso de doação com reserva de usufruto? Vamos lá contextualizando aqui, pessoal. Como a gente já mencionou aqui, o ITCMD ele é um imposto sobre causas-mortes e doação. No caso da doação, existe aquela doação com usufruto. E o que é isso? O proprietário, ele doa aquele bem. Em tese, ele deveria já pagar o ITCMD, né? Já deveria haver a incidência do ITCMD. Só que é feita a doação com usufruto. E o que é que significa? Determinado sujeito doa aquele bem, por exemplo, um pai doa o bem para o filho com a cláusula de usufruto. Filho, esse bem agora é seu, mas até eu morrer, quem vai usufruir desse bem sou eu. Eu estarei morando naquele apartamento até eu morrer. Ele é seu, mas tem uma cláusula de usufruto. E aí o que acontece? O ITCMD ele tem que ser cobrado. O debate aqui é quando ele é cobrado. No momento da doação, ou seja, enquanto o sujeito ainda está em vida usufruindo daquele patrimônio, ou depois, com o evento morte, posteriormente. E aí vem justamente a questão, é o diferimento. É possível o diferimento, ou seja, pagar depois o ITCMD em caso de doação com reserva de usufruto? E aí o STF falou que sim, pessoal. É constitucional o diferimento do pagamento do ITCMD em caso de doação com usufruto. Isso porque a instituição de hipótese de recolhimento de parte do imposto para momento posterior ao fato gerador que já tenha ocorrido encontra-se no âmbito de conformação do legislador estadual. Então é bem simples isso aqui, pessoal. Trouxe porque pode ser uma questão que vai lá, estará na sua prova, mas aí você tem que ficar ciente. Tudo isso aqui faz parte de um julgado relacionado ao ITCMD, que é o recurso extraordinário 1.363.013, que tratou de outras questões de PGBL, de VGBL, e também tratou especificamente dessa questão da doação com reserva de usufruto. Então, fique muito atento, porque às vezes uma questão dessa, você que está iniciando os estudos, e ali doação com usufruto, às vezes não consegue interpretar, mas agora que você viu o vídeo aqui, você sabe exatamente o que é a doação com usufruto e você sabe que é possível ao legislador diferir o pagamento, colocar esse pagamento para ocorrer somente quando ocorrer ali a consolidação da propriedade plena na mão daquela pessoa que recebeu a doação. Então, fica atento. Está aqui na tela. É constitucional o diferimento do pagamento do ITCMD em caso de doação com reserva de usufruto. É isso. Estes foram os julgados do informativo 1163 do STF que a gente entendeu de maior relevância para os concursos da advocacia pública. Gostou? Comenta aqui embaixo, dá o joinha, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer, porque a gente quer ajudar cada vez mais pessoas a ficarem mais perto da aprovação e conseguir se tornar advogado público, procuradora, procurador. É uma enorme felicidade para nós. Até o próximo informativo.